Fala aí pessoal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês qual que é o processo que eu faço para pintar o rosto e os olhos das miniaturas de 35mm que eu uso no meu board game. Basicamente, eu usei 4 tintas nacionais para fazer isso, da Acrylex. Eu usei o marrom, o pele, amarelo pele e o cerâmica, tá? Eu basicamente começo a pintura com uma cor base no rosto da miniatura, com uma mistura de marrom e pele da Acrylex. E para facilitar, no canto direito vão aparecer o nome da tinta que eu estou aplicando no exato momento que eu estou pintando. Eu quis simplificar ao máximo esse processo porque eu estou pintando 6 miniaturas iguais a essa, nesse mesmo estilo. Elas estão em posições diferentes, mas basicamente a ideia aí é ter produtividade. Eu comecei a pintura com o amarelo pele, demarcando os pontos de luz, e depois eu vou suavizando as transições. A ideia mesmo com esse começo é só marcar os pontos onde a luz deve bater com mais intensidade. Depois que eu já marquei os pontos de luz, os pontos mais fortes, eu faço uma mistura de pele e o marrom para ir suavizando essas transições. Reparem que eu comecei marcando os pontos de luz sempre na bochecha, né, um pouco abaixo dos olhos ali, nariz e os lábios. Essa miniatura comecei pintando errado porque ele tem um bigodão ali embaixo, logo abaixo do nariz. Eu achei que era os lábios e acabei demarcando o ponto de luz ali, mas eu vou corrigir isso mais pra frente. E eu sigo suavizando as transições, agora com uma tonalidade um pouco mais escura, o pele e o marrom. Nesse momento, eu já estou aplicando um wash marrom. Agora, o rosto vai dar uma sensação de profundidade bem bacana. Eu aplico aí sem segredo, os cantinhos do rosto dele, onde termina aí o capacete dele e começa a pele. Nos olhos eu jogo bastante e em volta do nariz por completo, principalmente na parte de baixo do nariz ali. Agora eu voltei com o amarelo pele para dar mais contraste. Vale ressaltar que o tamanho do pincel, o número do pincel é muito importante, porque não é preciso só que ele tenha uma ponta fininha, mas é importante que para áreas muito pequenas ele não acumule muita tinta, senão mesmo tirando o recesso, pode ser que você acabe derrubando mais tinta do que deveria. Agora um ponto bem importante e que eu acho muito legal e fundamental para dar mais vida para essa pele, para ficar um negócio mais orgânico mesmo, é fazer um haste de marrom com a cerâmica. Você mistura meio a meio, né, o marrom e a cor cerâmica da Acrylex e deixa ela bem diluída. Muito importante, galera, para chegar nesse resultado, se você curtir, é claro, o pincel não pode estar muito carregado com esse wash. Ele é basicamente a tinta diluída, né? Então, como ele é bem fraco, vai acabar mais manchando tudo do que colorindo ou indo pro recesso. Então deixa o pincel com pouquinha tinta e aplicando de forma bem controlada, só nos cantos, na boca, nos olhos, embaixo do nariz. Pra falar a verdade, todo o rosto que eu pinto, eu normalmente marco os pontos de luz e sombra exatamente como eu fiz nessa. Essa não tem nenhuma luz vindo de uma posição específica com intensidade. É como se a luz viesse de cima mesmo, de forma simples, né? Bom, eu continuo dando uma acertada nos pontos de luz, lembrando que nesse ponto de luz mais alto é o amarelo pele puro que eu estou usando. Bem, agora é a hora da verdade. O rosto tá pronto. Agora eu vou prender a respiração e fazer esse olho aí. Eu tô usando uma cor, um marrom bem clarinho. Eu não lembro exatamente o nome dessa tinta que eu tô usando, mas definitivamente pode ser qualquer off-white. Pode ser um mineral, pode ser... Só evitem usar o branco. Na verdade pode ser qualquer cor, tem uma tonalidade ou avermelhada ou amarela bem clarinho. Nesse ponto eu começo a marcar o centro do olho dele, né, a pupila do olho. Nessa hora eu assumo que eu vou errar bastante. Eu sei que eu vou borrar bastante a parte do rosto, da bochecha, mas eu quero aplicar a pupila dele de uma forma vertical. Eu puxo o pincel de cima para baixo
E aí eu vou fazendo isso nas laterais para ir aumentando, né, engrossando o tamanho da bolinha lá. E como eu falei, eu assumo que eu vou errar bastante ali, porque depois a ideia é corrigir isso e diminuindo esse olho, aplicando as mesmas cores que estavam por baixo, né, o amarelo pele, o marrom, a mistura do pele, que com isso eu vou afinando o olho dele. Então eu faço basicamente um traço vertical e depois vou afinando com pequenas linhas embaixo. Aí eu já estou usando o marrom puro para aplicar bem a sombra, bem a parte de baixo do olho dele, marcando. Esse é o resultado quase final já dos olhos. Aí eu achei que ficou numa posição satisfatória. Como eu disse, esse processo é para ser rápido, né? Então eu não quis ficar perdendo muito tempo em muitos detalhes nos olhos e na própria pele. E aí eu vou corrigir, que eu achei que eram os lábios dele, que na verdade é um bigode. Aí eu tô indo com marrom puro, também era uma cor próxima. Não, acho que não dá pra ver direito aí no vídeo, mas ele também tem uma sobrancelha que eu pintei da mesma cor. Depois que eu joguei o marrom por cima, eu vi que fazia muito mais sentido. Depois disso eu joguei um washzinho por cima dessa barba aí só pra dar um pouquinho mais de profundidade e tá lindo, vai ficar assim mesmo. Essa é uma outra miniatura que eu pintei logo na sequência e usei o mesmo processo, as mesmas cores e a mesma ordem de execução. Pra mim ficou legal, ficou satisfatório. Esse rosto é completamente diferente do outro, ele é bem mais esticado, bem mais fino, mas se você aplicar luz e sombra nos lugares corretos e na intensidade correta, vai dar tudo certo. Então é isso aí, galera. Basicamente era isso que eu queria mostrar, algo bem simples aí. E eu espero que isso ajude alguém de alguma forma. Abração, galera. Valeu!